Fala, noventistas! Aqui é o Noji. No vídeo de hoje vamos falar sobre brinquedos incríveis que marcaram a nossa infância, mas que infelizmente quebravam muito rápido. E começando logo com um clássico, que é o quê? Comandos em ação. Na verdade, para ser mais específico, o dedinho da mão dos bonecos comando em ação. Aliás, eu tinha uma raiva do Comandos em Ação porque quebrava os dedinhos. Nunca acharam a solução pra isso, Nunca. cara. Você que viveu os anos 80 e 90 certamente teve ou sonhou em ter os hominhos do Comando em Ação, o famoso G.I. Joe lá de fora. Tudo porque o desenho animado era muito legal, fazia a gente ficar viajando, realmente querer participar daquelas histórias. Epa, temos companhia. Vamos! Essa é a nossa grande chance! A ponte levadiça é por aqui! Quando a Estrela lançou os bonecos, o desenho era uma febre, então todo mundo queria ter pelo menos uma das muitas coleções que eles lançavam. E os bonecos, cara, eram realmente incríveis, despertavam a nossa imaginação. Ok, capitão. Atacar! Fogo! Muito bem, novos comandos. Missão cumprida. Parabéns. Tome conta dos novos cobras. Comandos em Ação, os colecionadores de aventura. O grande problema é que ao encaixar e desencaixar a arminha nas mãos dos comandos em ação, o dedinho sempre quebrava. Às vezes era questão de minutos, no máximo alguns dias. Só que o boneco era caro pra caramba, né? E se quebrava o dedinho, já era, não dava mais pra colocar a arminha na mão dele. Alguns bonecos que ele me deu já estavam com o dedinho quebrado, nenhum tinha arminha, né? Esse problema era tão crônico que o normal era o boneco não ter o dedinho, já ter o dedinho faltando. E aí os que tinham todos os dedos na mão começaram a ser uma coisa rara. Separei um outro bonequinho com os dedos inteiros, que isso aqui é raridade. Esse problema só foi resolvido décadas depois, quando a Hasbro relançou, novas versões do G.I. Joe com dedinhos maleáveis, num material diferente que não quebrava. Importante dizer que o material usado neles é diferente, não é plástico duro. Então o dedinho não vai quebrar, cara, é um PVC. Tem uma maleabilidade, então você consegue encaixar a arma na mão sem o medo de quebrar o dedinho, o polegar. Antes tarde do que nunca. Mas quem não tinha dinheiro para comprar os comandos em ação, comprava a sua versão de baixo custo, os SOS Comandos da Gulliver. Com os SOS Comandos, você recebe o telefone secreto e fala com os maiores heróis do mundo. E tem 2 helicópteros, 2 supermotos e 2 minicópteros. Venha para a aventura do SOS Comandos. Em pouco tempo, os SOS Comandos se popularizaram no Brasil, porque além do preço mais acessível, era feito de um material bem resistente, Diferente dos bonecos até da Estrela, tinham a cintura fixa e o braço meio emborrachado, ou seja, não tinha o fatídico problema dos dedinhos quebrarem. Outro ponto legal é que a Gulliver conseguiu dar personalidade para esses bonecos, e assim como o G.I. Joe, os SOS Comandos tinham dezenas de coleções diferentes que somavam centenas de bonecos bem legais, além dos veículos, que eram irados também. SOS Comandos, olha que legal. Tá tendo, hein? Tá tendo por quilo aí. Mas esses bonecos tinham também um ponto fraco, e era na articulação das pernas. Internamente tinha uma borracha que facilmente, com o passar do tempo, ela quebrava, ela arrebentava. Outro problema é que alguns modelos também se partiam ao meio, porque a parte externa era bem resistente, mas o pino de sustentação interno era muito frágil. Ainda assim, foi mais um brinquedo maravilhoso que marcou a infância de muita gente. SOS Comandos eram icônicos. Mas outro brinquedo que tinha esse mesmo problema das articulações, principalmente nas pernas, eram os bonecos do He-Man. Isso porque os braços e as pernas eram presos por elásticos, internamente ali, que muitas vezes ressecavam e simplesmente arrebentavam. Com isso, os bonecos passavam a sofrer com o mal das pernas mole e não ficavam mais em pé. Consegui botar em pé de jeito nenhum, amoleceu muito. O que tu faz pra resolver isso? Tu pega, arrebenta. Que é isso, meu filho? Calma. Mas é claro que isso não era uma exclusividade dos bonecos do He-Man. A maioria dos brinquedos antigos com esse tipo de articulação tinha esse mesmo BO, que é tão comum que hoje em dia é fácil se encontrar as leg bands, que são elásticos de borracha que você substitui nos bonecos antigos, fazendo eles voltarem a mexer as pernas, voltar a ficar de pé, voltar a ser brinquedos felizes de novo. Então brinque direito. Indo agora para um brinquedo que divide opiniões, mas inevitavelmente é um clássico. A sorveteria da Eliana. E agora, que tal um sorvete? Sorveteria da Eliana. Pegue o gelo, escolha o sabor e pronto! Só 3 minutinhos. Uma delícia.
Esse brinquedo fez bastante sucesso na época, principalmente entre as meninas. Era só colocar gelo e sal no tamborzinho, botar o líquido ali e rodar a manivela, pronto. Mas o problema estava justamente nessa bendita manivela. Os caras fizeram um pino interno ali muito frágil que ficava soltando toda hora soltava, tinha que encaixar, e é claro, com isso acontecendo muitas vezes, uma hora ela quebrava. Inclusive, eu mesmo já sofri com isso quando criança e hoje em dia, depois de adulto, quando eu testei esse brinquedo de novo. Vamos lá. Nossa! E você, já teve ou conhece alguém que teve a sorveteria da Eliana e amou e odiou esse brinquedo ao mesmo tempo? Datilógrafa aqui nos comentários. Por falar nisso, teve outro brinquedo que foi, assim, teve também essa relação, assim, de amor e ódio com quem teve nos anos 80 e 90. A Lupatinadora. De repente, todas as meninas queriam ganhar a simpática boneca da Meplastic que patinava sozinha. Mas tinha um pequeno grande problema. A Lupatinadora não tinha assim muita maestria na hora de patinar. Então ela patinava uns 10 segundos e tomava um tombo. Essa boneca tomava tanto capote que ganhou o apelido de Lucaidora, e muitas crianças preferiam brincar segurando ela assim pela mão do que deixá-la sozinha. Sim, porque a bichinha patinava mais torta que o Mussum depois de sair do boteco. Eu vou cair! Com tantos tombos, é óbvio que era muito comum essas bonecas quebrarem o mecanismo interno ou até mesmo a perna inteira em poucas semanas. E aí ficava assim, né? A boneca que tinha como única função patinar, de repente estava toda quebrada, encostada pelo INSS. Ai, que dor! Ai, ai, ai. A gente falou aqui hoje dos bonecos do He-Man e eu quase esqueci de falar de um brinquedo que era o sonho de consumo de todo moleque que já fumou cigarrinho de chocolate, o Castelo de Grayskull. O que passa por esta porta, todavia não entra, nem mesmo sai do castelo de Grayskull. De fato, um dos brinquedos mais legais e criativos dos anos 80. Na frente, aquela fortaleza de pedra, né, com 2 torres, aquele crânio sinistro. E na época, era tudo pintado à mão, hein? Por dentro, vários esconderijos, armas e traquitanas cheios de detalhe que faziam a gente ficar ali brincando por horas. Mas esse castelo tinha também o seu calcanhar de Aquiles. Na lateral, tinham as articulações para ele abrir e também as travinhas ali, que eram muito frágeis. Sempre quebrava uma ou duas e deixava o castelo todo capenga, despinguelado. Isso aqui quebrava muito. Isso aqui também, ó, a travinha aqui do piso vinha pra fora. Quebrava muito. Aqui tinha essa trava, que também era uma coisa que quebrava muito, e a mesma coisa que... Esse foi mais um caso onde os fabricantes, no caso aqui a Mattel, decidiu consertar, resolver 40 anos depois. Na versão do Castelo de Grayskull Origins, que saiu em 2021, eles reforçaram e melhoraram toda a articulação da abertura e trava lateral. Ela ficou até mais escondidinha aí, né? Mostrando que os brinquedos clássicos são sim incríveis, mas também é legal ver quando as empresas se preocupam em melhorar os seus produtos, seus brinquedos, sem deixar perder a sua essência. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Aliás, você ou seus pais, seus tios, será que já compraram algum brinquedo na Mesbla, meu amigo? Então essa camiseta aqui é perfeita pra você ou pra presentear quem você ama. Eu sobrevivi às filas da Mesbla. Essa é uma das muitas, são mais de 100 estampas diferentes na loja90.com, a loja de camisetas aqui do canal, estampas exclusivas feitas pelos nossos artistas que eu tenho certeza que você vai adorar. O link tá aqui na descrição, aproveita, dá uma pausa no vídeo, confere a loja que eu tenho certeza que você vai gostar. Estampas diferentes, cores, modelos, tá chegando agora capuz, tem desde body pra bebê até as camisetas novas de algodão peruano, muita novidade, todos os dias estampas novas pra vocês feitas com muito carinho. Acesse aí loja90.com e vista a nostalgia. Bom, mas voltando aqui, um brinquedo que foi febre durante boa parte da década de 90 foi esse aqui, o Power Rangers que virava a cabeça. Power Rangers vira a cabeça. Esse é o momento da Power Morfose. Lord Zed ameaça com seus terríveis demônios alienígenas. Vamos unir nossas armas para o ataque final. Power Rangers vira a cabeça. É de virar a cabeça. Forte! Muito forte! Aproveitando o sucesso da série, a Bandai lançou uma linha completa com os Power Rangers que, ao apertar o botãozinho na cintura, pronto, viravam a cabeça. Mas depois de algumas desventuras com essas belezinhas pelo quintal de casa ou pelos chãos de terra batida, era fatal. O mecanismo de virar a cabeça emperrava.
Então, ele tá doido pra virar a cabeça, hein? Pera aí. Ó, vamos lá. Precisa de uma ajudinha da mão, pessoal. Uma ajudinha manual. Era um boneco incrível, mas perdia boa parte da graça quando não conseguia mais morfar como deveria. Às vezes o botãozinho parava totalmente de funcionar, ou então ele engasgava, ou pior, né? A cabeça girava e voltava pro mesmo lugar. Opa, tá voltando pra mesma cabeça toda hora. Ah, eu vou fazer manualmente, pronto. Outro problema que atacava esses bonecos era na articulação. Muitos deles ficavam com a perninha mais bamba que doce e Maria Mole de boteco. Bom, os originais eram da Bandai, não era barato, então é claro que no Brasil os piratão venderam muito. Então, sinceramente, eu não sei se o que dava muito problema naquela época eram os originais ou os de R$1,99. Ó, o rosto até é bonito, bem parecido com o original, o rosto do Jason. Eles não têm o Bandai nas costas, claro. E se os originais da Bandai demoravam um tempo, né, precisavam de algumas quedas para emperrar o mecanismo de virar cabeça, os piratão já era só bater uma brisa na rua que eles já bugavam. Agora quando aperta aqui, ó, o verde tá meio agarradão aqui. Fato é que independente se os brinquedos eram originais, se não eram, se quebravam fácil ou na verdade era gente que não se preocupava com isso e brincava de qualquer jeito, o importante é que nessa época a gente sabia brincar e levava a brincadeira assim como algo sagrado na nossa infância. As coisas mudaram, é claro, mas a gente aqui como adulto, a gente que hoje em dia tem filhos, tem sobrinhos, a gente pode sim fazer as novas gerações resgatarem esses momentos de brincar de verdade, que é algo tão maravilhoso, não é verdade? Mas você, já teve algum dos brinquedos que eu mencionei no vídeo de hoje, que ele quebrou aí na sua mão facilmente? Ou você quebrou o brinquedo de um primo, de um irmão? Sempre dava confusão, né? Deixa aqui a sua história nos comentários. Aliás, se faltou algum brinquedo, comenta aqui também. Quem sabe eu faço uma parte 2 desse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, compartilha, manda ele pra frente, mande a nostalgia para a próxima pessoa que você gosta. Deixe o seu gostei e inscreva-se no canal e aí você se torna um noventista raiz, combinado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, Narjaque e foi! Valeu!